Olá, igreja. Que bom nos encontrarmos novamente. E nesse dia eu queria convidar você a se colocar na presença do Senhor, a deixar as preocupações, talvez os problemas, as inquietações, os questionamentos de lado um pouquinho, para a gente pensar somente em Deus. Lembrar que nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus soberano sobre tudo e sobre todos. E nessa primeira música que vamos cantar, nós cantamos que nosso Deus, Ele é soberano. Foi Ele que criou todas as coisas e Ele tem o controle sobre todas as coisas. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus do início. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus.
tua majestade és incomparável, em tua formosura não há outro Deus como Jeová. Deus, além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como Jeová. Deus supremo soberano em glória, és incomparável, em tua majestade és incomparável, em tua formosura não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como Jeová, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como Jeová, Deus como Jeová. Como Jeová. Senhor Deus, nós queremos declarar que o Senhor é o nosso Deus, um Deus soberano sobre tudo, sobre todos nós, e não há no céu, na terra, em lugar nenhum Deus como o Senhor. E nós te louvamos por isso, ó Deus, por essa certeza, por essa segurança, por essa rocha que o Senhor é nas nossas vidas. E que, ó Deus, se há alguém, ó Deus, nesta manhã, nesse dia, se sentindo abalado, triste, ó Deus, que o Senhor venha com a tua providência, ó Deus, derramado do teu amor, da tua paz na vida de cada um, Senhor. Que o Senhor possa ser, não apenas nas nossas canções, mas nas nossas vidas, possa ser o Senhor, o soberano, o Deus supremo, Deus poderoso, Deus que nos guarda. Muito obrigado, ó Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Olá, amada igreja, mais um final de semana, com o cuidado, com a graça e a misericórdia do Senhor sobre cada um das nossas vidas, cada um em nossos lares. E a minha oração nesta manhã é que todos nós possamos estar com grandes expectativas, não daquilo que eu estarei compartilhando ou falando, mas com grandes expectativas daquilo que Deus, daquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar através da sua palavra. Então esta seja a nossa oração no dia de hoje, em Cristo Jesus. Amém? Amém. Essa semana eu fui tomado por uma frase ou um versículo, né? Enfim, todos nós, em nosso dia a dia, né, somos, né, assim, tomados por alguma canção, alguma frase, né? E esse versículo, né, eu não estava muito a par do contexto, tá? Mas a frase que estava ecoando na minha cabeça, no meu coração, dizia assim: eu sei em quem tenho crido. Então isso, né, essa frase, eu sei em quem eu tenho crido,
né, foi martelando o meu coração. E aí então eu queria, né, conversar com a igreja nesse sentido. E esse versículo se encontra no livro de 2 Timóteo, tá? Você que está com a palavra de Deus, abre em 2 Timóteo, capítulo 1. Eu não vou estar lendo todo esse trecho, seria do 6 até o 12, tá? 2 Timóteo 1, 6 a 12, mas eu queria só ler, né, o versículo 12, que nos fala assim: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia, vírgula, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É um texto, né, é um livro em que o apóstolo Paulo, então, em sua segunda carta, instrui o jovem Timóteo. E a gente percebe, né, desde o versículo 6, então Paulo instruindo, né, admoestando, né, que Timóteo, diante dessa caminhada, ele se sente assim meio, né, desmotivado, e Paulo então vem com uma palavra de exortação, de admoestação, para reavivar, né, o dom que Deus tinha colocado em suas mãos. E pontuando, né, dizendo que diante desse chamado, ele então estaria passando por muitas dificuldades. E no versículo 8, né, ele fala assim: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Tá? Então, enfim, esse sofrimento, tá, nesse texto aqui, se refere então ao Evangelho, né, ao anunciar o Evangelho. Então Paulo percebe essas dificuldades, essas lutas e essa tensão e esse sofrimento. E Paulo então traz uma palavra de exortação a Timóteo a perseverar. Ok? Eu queria então tirar essa questão, né? Todos nós temos passado por dificuldades, né? Até certo ponto um certo sofrimento, mas como é importante esta questão, eu sei em quem tenho crido. No contexto de Paulo, ele tinha, né, ele tem esse crer em quem? Num Deus que, versículo 9, num Deus que o chamou e o salvou. Então Paulo tem essa base, essa estrutura, né, de um Deus que o salvou e o que o chamou para o ministério. Então, Deus nesta manhã nos desafia que cada um de nós possamos escolher viver, né, na certeza e em certeza, viver nessa certeza e na promessa desse Deus, tá? Viver nessa certeza, né? Certeza da salvação, né? E na certeza de que Ele nos chama, porque eu sei em quem tenho crido. Crer, né? Crer é acreditar. Muito bem, mas eu achei legal uma definição de um pastor que fala que acreditar ou crer, né, é mais do que ter ambição de ser igual ao seu mestre. Crer, acreditar é termos essa ambição de sermos, né, iguais ou igual, né, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque Tiago 2,19 fala que crês tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem e tremem.
Tá? Então, crer é esse desafio, né, desse desejo, essa vontade, dessa ambição de sermos que nem o nosso Mestre. Amados, essa certeza, então, nos ajuda a superar as tempestades, dificuldades que nós estamos vivendo. Eu gostaria de, neste momento, né, de, entre aspas, sair de cena aqui da tela, tá? Então, se você perceber que eu saí de cena, isso foi proposital, tá ok? Mas eu gostaria de ler um texto, tá? Eu gostaria que você, em sua casa, ouvisse com muita atenção. Tudo bem? O tempo passou-se quase um ano. Julho 2019, junho 2020. Tempo precioso diante de nosso Deus Todo-Poderoso, sentindo o quanto necessitamos buscar a presença de Deus para nos capacitar a exercer nossa fé e esperança a cada dia. Em julho 2019, consultei a ginecologista devido ao surgimento de um abscesso na mama direita. Pensei, fazer mamografia para verificar se não seria algo ruim, sendo que a médica aproveitou e pediu um ultrassom no abdômen. Foi quando tudo começou a mudar no meu dia a dia. Mamografia, tudo normal. A seguir, médico especialista, curetagem e o diagnóstico: carcinoma maligno. A princípio fiquei um tanto assustado, mas crendo no propósito de Deus para a minha vida, entreguei e confiei nas mãos do Senhor. Eu disse para minha irmã: Deus sempre cuidou de mim, não será agora que vai me desamparar. Antes de ir para a sala de cirurgia, orei a Deus, entregando minha vida nas mãos do Senhor e pedindo que Ele conduzisse os médicos durante todo o procedimento e que fosse motivo de testemunho futuro sobre o cuidado de Deus para comigo. Foram 3h30 de cirurgia, correu tudo bem e não precisei ir para a UTI. A recuperação foi rápida, não senti dores, não tive febre, o que deixou os médicos assustados. Eu sempre dizia: Deus cuida com cuidado de cada detalhe e não desampara. A médica disse que deveria fazer quimioterapia a cada 21 dias. Foi um período muito difícil, com 6 remédios injetados na veia durante quase 8 horas, direto. Após a sessão, começaram as dores terríveis. Não conseguia nem andar e não dormir, sendo 6 sessões e mais uma transfusão de sangue. Clamei ao Senhor para ajudar a enfrentar esse período. Depois as radioterapias, 25 sessões todo dia. E nisso chega a pandemia, mas continuei com o tratamento. Terminando as radioterapias, o médico indicou fazer a braquiterapia em Jaú, pois na cidade não tem equipamentos para esse tratamento, sendo uma complementação. Enfim, terminados os tratamentos, agora eu tenho que fazer os acompanhamentos médicos periódicos, exame para controle. A Deus a minha eterna gratidão. Agradeço a todos pelas orações que me sustentaram durante o tratamento. Muito obrigado de coração. Deus abençoe e guarde os irmãos. A Deus toda honra, glória e louvor. Helena Tamamar. Amém. Eu sei em quem eu tenho crido. Esse crer, né, então nos desafia a superarmos esses momentos, coisas que fogem o nosso controle, a nossa agenda. A gente é desafiado de que o crer e essa fé que nós temos em Jesus Cristo não nos coloca numa bolha, né, em que nós nos tornamos isentos de passarmos por essas dificuldades. Helena, a nossa gratidão, muito obrigado por você compartilhar
repartir um pouco, né, de uma maneira assim real, como igreja, como corpo, dessa experiência, dessa questão do crer, de que esse crer não nos isenta de passarmos por situações, enfermidades, perdas, né? Louvado seja o Senhor, porque Deus tem te fortalecido e você tem exercitado esse crer, e esse crer com certeza tem te fortalecido e superado esse tempo de deserto. Fica a nossa gratidão e a nossa oração para que você venha se recuperar o mais rápido possível e juntos testificarmos, né, desse Deus em que nós temos crido. Amém? Ok, amada igreja, a segunda questão que eu queria compartilhar, né, que Paulo nos desafia, o texto então diz que ele é poderoso, né, para guardar o meu depósito até aquele dia. Esse poder então está se referindo àquilo que Deus é, aquilo que se refere à sua natureza, ao seu atributo, né? E o seu poder então fiquei a pensar, né, diante a situação em que Paulo se encontrava encarcerado, né, como nós podemos ver no versículo 8, né, não tinha vergonhas, né, falando para Timóteo, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Paulo poderia muito bem reivindicar esse poder, né, para o libertar, né, dessa situação. Mas você percebe a maturidade, né, de Paulo. Até então, na sua própria história, na sua jornada, a gente, folheando o livro de Atos, a gente percebe Deus vindo com esse poder, né, Deus vindo realmente o livrando da morte, né, mas Paulo então ele retrata um outro aspecto, vamos dizer assim, desse poder. Que poder é este? Vamos dizer assim que seria um poder que ele está dizendo de guardar, mas guardar o quê? A Bíblia nos fala guardar o meu depósito até aquele dia. Um poder que não é algo circunstancial, né? Como eu disse, é um Deus que pode vir com poder e mover nessa questão da dimensão de circunstâncias que nós estamos enfrentando, assim como, né, Deus o fez na vida dele. Mas ele não se limita ao poder desse, mas é um poder que guarda, né, o seu depósito. Então, é uma fé, né, que Paulo nos desafia nesta manhã. Vamos dizer assim, uma fé escatológica, né? Uma fé no que se retrata a volta de Cristo, né, do juízo final. E o próprio Paulo, então, ele testifica isso de uma maneira bem clara, né, em 2 Timóteo 4, 7 e 8, bastante conhecido: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua verdade. Será que nós temos caminhado, né, com esse olhar, não com o olhar somente do aqui e agora, mas um olhar, né, dessa questão, dessa expectativa, vamos dizer assim, do Maranata, né, da volta de Cristo, né? E nós, como Igreja Evangélica Holiness,
né, nas nossas ênfases, né, da nossa doutrina, né? Então nós cremos, né, nessa questão do novo nascimento, nós cremos nessa questão da santificação, nós cremos nessa questão da cura divina e nós cremos também nessa questão da segunda volta de Cristo, isto é, Maranata, né? E que nesta manhã, que no dia de hoje, né, que cada um de nós possamos estar revendo essa questão: em quem eu tenho crido? E que esse crer e essa fé, entendemos hoje que não nos coloca numa bolha, né, e que ficamos isentos de passar, né, por situações de perda, né, de dor, de frustrações, mas sabendo de que o nosso olhar não está fixo às circunstâncias somente, mas que a nossa fé possa estar, né, além dessas situações e circunstâncias, que nessa expectativa, né, de recebermos, de sermos aprovados, né, pelo Senhor e recebermos essa coroa da justiça, não somente reservada, né, para Paulo, mas como a Bíblia nos fala, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Que tenhamos esse coração e esse entendimento do Maranata. Por isso que nós oramos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, em todos os nossos lares, desde agora e para todo sempre. Amém. Tenhamos uma excelente semana em Cristo Jesus. Amém.